Vamos a militares. O Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo de todos os depoimentos sobre o 8 de janeiro de 2023. São 250 páginas de depoimentos, com fotos, documentos e mais ou menos umas 200 mil palavras. Nos últimos dias e nas manchetes, alguns militares soaram heróicos, especialmente dois ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, que saem retumbantes das 250 páginas de depoimentos à Polícia Federal. Retumbam também as contradições, embora quase soterradas pelas manchetes. Contradições nos depoimentos, mas não só. Também na caminhada de Freire Gomes e Batista Júnior nos últimos anos. Resumo dos depoimentos. O brigadeiro Batista Júnior disse à PF que ele e Freire Gomes se opuseram à minuta e a planos golpistas de Bolsonaro, e que o comandante do Exército, Freire Gomes, ameaçou prender Bolsonaro se ele atentasse contra a democracia. Vamos à caminhada de ambos nos últimos tempos. Durante o governo Bolsonaro, o brigadeiro Batista Júnior curtia comentários de Bolsonaro no Twitter. Soava como ultradireita, curtindo comentários do presidente de teor racista, com mentiras, golpismo e até tiros. Como vocês podem ver e checar nessas manchetes exibidas enquanto falo. O herói da hora aplaudia comentário que atacava e se referia a, aspas, preto vitimista. Post dejeto publicado por Sérgio Camargo, que dirigia a Fundação Palmares. Batista curtiu o comentário em que medidas contra a Covid eram comparadas ao comunismo, e com a esquerda sendo acusada de permitir incestos. Batista curtiu até um post em que uma mulher atirava rindo e gritando Bolsonaro. Note-se que, além disso, ao ir ao Twitter ostentando seu posto de brigadeiro, Batista infringia os regulamentos militares, o Estatuto dos Militares, entre outros. Mas, claro, isso não deslustra a versão heróica do brigadeiro diante da Polícia Federal. General Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Por que autorizou as manifestações às portas dos quartéis por 60 dias? 60 e não 70, porque deixou o comando do Exército 3 dias antes da posse de Lula. No dia 28 de dezembro, no dia seguinte, 29, Bolsonaro se mandou para os Estados Unidos. Isso com quartéis cercados país afora e com lunáticos pedindo intervenção militar. Aquém do novo governo, Freire Gomes denunciou a ânsia golpista. Por que não denunciou ao Ministério Público Militar, por exemplo? Freire Gomes disse à PF que não desmobilizou as manifestações por falta de um pedido da Justiça. Como sabemos, juízes estão sempre dispostos a interpelar generais, brigadeiros, etc., que por sua vez costumam atender prontamente. Freire Gomes estava no alto comando do Exército entre 2018 e 2022. Qual foi a posição do general quando o comando autorizou militares, no caso generais, a assumirem cargos políticos? Só militares ocupando ministérios no Palácio do Planalto num dado momento. E mais de 6 mil militares empregados no governo, na União. Fato solar, então, a politização das Forças Armadas. No governo deste mesmo Bolsonaro. Não era necessário bola de cristal. História do Brasil, que se tornou república há 132 anos com um golpe militar e um suspiro aqui, um suspiro ali, segue sob tutela militar. Se livrar da tutela militar. Seja a tutela ostensiva ou a nas sombras. É a tutela militar, agora mais uma vez explicitada na nota dos comandantes militares. Tutela o país com, por hora, frágil resistência. E isso desde antes de assumir o posto de boneco de ventríloco do poder militar. Ele é o boneco de ventríloco do verdadeiro poder. O poder dos militares. Os militares são poder. Bolsonaro fala e age em nome da geração de militares que ora tutela o poder no Brasil. Bolsonaro, boneco de ventríloco dos militares que tutelam o poder, agradeceu a Arthur Lira. Freire Gomes é da mesma turma de Paulo Sérgio Nogueira na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. O general Paulo Sérgio que o antecedeu no comando do Exército e que depois foi ministro da Defesa. Um golpista, segundo a versão dos ex-comandantes nos depoimentos à Polícia Federal. Golpista também Almir Garnier,
ex-comandante da Marinha. Os generais Paulo Sérgio, Rego Barros, que foi porta-voz de Bolsonaro, e Amaro, que hoje é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, são os 3 generais 4 estrelas da turma de 80 na AMAN. O que fizeram os estrelados ao longo dos anos de encenação golpista? Freire Gomes e Batista Júnior assinaram, assim como o almirante Garnier, a nota dos comandantes militares a 11 de novembro de 2022. Nota afirmando serem as Forças Armadas o poder moderador, o que não são, ao menos segundo, de acordo com a Constituição. Dito isso, mais contradições, e delírios, e também amnésia. A Polícia Federal, Freire Gomes, diz que não deu ordem ao subordinado, general Teófilo Gaspar, para que fosse se encontrar com Bolsonaro. No dia 9 de dezembro de 2022, um dos encontros sobre a minuta golpista. Freire Gomes diz que soube da convocação de Teófilo por Bolsonaro ao receber um áudio de Mauro Cid, o ajudante de ordens do presidente. Disse também à PF que não tinha ciência do motivo pelo qual o subordinado Teófilo Gaspar, general, foi convocado por Bolsonaro para aquela tal reunião, e que não se recorda de onde estava naquele dia 9 de dezembro. Perda de memória é um mal do nosso tempo. Já o general Teófilo, quiçá por ser um desses mitológicos forças especiais, citados nas mídias como Kid Pretos, está com a memória tinindo. Disse à Polícia Federal que foi apenas 3 vezes ao Palácio da Alvorada, e só depois da derrota de Bolsonaro. E que nas 3 vezes foi ao Palácio e se encontrar com o Bolsonaro a pedido do comandante Freire Gomes. E que em 2 dessas 3 vezes estava acompanhado pelo comandante do Exército, general Freire Gomes, que se esqueceu de tais visitas. Dizem que é bom tomar ginkgo biloba. E reparem, a Polícia Federal perguntou ao ex-comandante do Exército por qual motivo ele recebia de Mauro Cid informações sobre os financiadores das manifestações. Freire Gomes disse acreditar que Mauro Cid lhe passava tais informações como uma, aspas, ação proativa, fecha aspas, e sem que ele tivesse solicitado tais informações. Isso é mais ou menos como se você, caro amigo, cara amiga, subitamente recebesse mensagens de Scarlett Johansson, de Michael B. Jordan ou de Brad Pitt. Por ter você assistido seus filmes e terem Scarlett, Michael e Brad decidido se tornarem proativos. Outros grandes momentos. Militares vieram construindo suas verdades nos últimos anos e burilando-as nos últimos meses. Por coincidência, vésperas do aniversário de 60 anos da ditadura. Aquela ditadura instituída por eles, militares, e os habituais parças. Ditadura para livrar o Brasil de uma ditadura. A outra ditadura hipotética que, segundo os militares, seria instaurada também por militares. Por isso, 6.500 militares foram perseguidos pela ditadura. Pela ditadura que não seria, mas foi ditadura. Não a outra ditadura que foi sem nunca ter sido. Das 250 páginas de depoimentos saltam súbitos heroísmo e legalismo em defesa da democracia. Lembremos, Mauro Cid ficou preso por meses no quartel. Por meses, estes personagens todos se visitaram, conversaram, confabularam e mesmo assim se contradisseram nos depoimentos. E não só. Quebrados os sigilos telemáticos. Um deles, do general inativo Laércio Virgílio, que numa conversa diz que Freire Gomes não resistiria a uma boa conversa de rapó. Diz o dicionário que rapó pode ser cortar com lâmina, navalha, etc., passar por experiência negativa ou tirar algo de alguém de modo ardiloso ou fraudulento. Indagado pela PF se isso significaria tentar cooptar Freire Gomes, o general Laércio negou e explicou o significado. No seu entender, o comandante aceitaria e acataria argumento embasado juridicamente na Constituição. Leia-se a tese Ives Gandra, artigo 142 da Constituição.
Isso é uma leitura farsesca das Forças Armadas como um poder moderador, o que não é. A PF quebrou também o sigilo do militar Ailton Barros, preso por fraude no certificado de vacina da mulher de Mauro Cid. Mauro Cid, que nesta terça-feira foi indiciado pela PF por fraude no certificado de vacina. Indiciados também Bolsonaro e outros 15. E o Exército decidiu, não vai promover Cid a coronel. Fim de carreira. Ailton, militar que já foi suspeito de acordo com o tráfico e expulso do Exército. Pois essa flor de pessoa, via áudio, disse ao general Laércio: o Freire Gomes está dificultando a vida do presidente. E por isso a PF perguntou a Laércio sobre seu apoio a postagens de Ailton Barros. O general Laércio respondeu: quis apenas prestigiar um amigo. Já tivemos com Olavo Bilac, inculta e bela, a última flor do Lácio. Temos agora Laércio, o general. A APF, o ex-comandante Freire Gomes, disse que o Exército manteve uma posição institucional e imparcial sem interferir no processo eleitoral. Bem, a candidatura de Bolsonaro foi lançada dentro da Academia Militar das Agulhas Negras a 29 de novembro de 2014. Isso entre tantas outras, a farsa da fraude nas urnas, os 7 de setembro, as ameaças. Isso é um exército constitucional e imparcial? Perguntem se alguém foi punido pelo ato absurdo de lançamento de uma candidatura dentro da academia militar. Não, ninguém foi punido. Quem então dirigia a AMAN era o general Miguel Tomás Miné, o atual comandante do exército. A verdade é uma interrogação tão antiga quanto a filosofia, tão antiga quanto Platão e Aristóteles, de séculos antes de Cristo. Nos últimos tempos, o interesse pela verdade cresceu, por duas razões ao menos, segundo Michael Lynch, professor de filosofia nos Estados Unidos, que está escrevendo um livro sobre a arrogância na política. A primeira razão do interesse maior pela verdade seria o pluralismo. A grande variedade de pontos de vista nos obriga a pensar como é possível uma verdade independente da opinião, no plano político e no plano filosófico. A segunda razão é a crescente sofisticação tecnológica, porque torna o processamento de informações e divulgação cada vez mais rápidos. E porque as mídias tecnológicas podem ser, e tantas vezes são, poderosas ferramentas de distorção. Num mundo em que tudo se torna passado tão rapidamente, é difícil distinguir o real do virtual. E nesta terça-feira, homologada a delação de Rony Lessa, assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes. Teremos, enfim, a real dos mandantes ou do mandante do assassinato? O que é a real? A versão heróica do comandante Freire Gomes com amnésia ou a do general Teófilo Gaspar que enfia Freire Gomes na cena da minuta golpista? O Batista Júnior heróico ou o da ultradireita no Twitter aplaudindo Bolsonaro? Tira bom ou tira mal essa encenação do agora? Verdades particulares, conhecidas só, por ora, pelos militares. Verdades, mentiras, intrigas. Faz lembrar alguém nascido há 114 anos. O genial Noel Rosa, com Orestes Barbosa, autor de Positivismo, de 1933, e que cita Augusto Comte, filósofo francês formulador do positivismo. Canção de Noel Rosa que começa assim: a verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz que também faleceu por ter pescoço o autor da Guilhotina de Paris. Canção essa que termina dizendo: a intriga nasce num café pequeno que se toma para ver quem vai pagar. Para não sentir mais o teu veneno, foi que eu já resolvi me envenenar. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o autor da Guilhotina de Paris.
A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. A intriga nasce num café pequeno que se toma para ver quem vai pagar, para não sentir mais o teu veneno. Foi que eu já resolvi me envenenar.